poder de Deus que envolve a nossa vida é maior do que nossa compreensão, mas tão perto que nós podemos experimentar. Por isso, abramos o nosso coração nesta quarta-feira e acolhamos a santa palavra de Jesus, que é a luz para a nossa vida e expressão do seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo, para que ao ouvir a sua palavra, possamos compreender como age o vosso poder em nossa vida. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Ouçamos o Evangelho de hoje, que é narrado por São Marcos. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez nós estamos vendo Jesus sendo questionado por um dos grupos políticos religiosos daquela época. Ontem nós vimos no Evangelho Jesus calando os fariseus e os herodianos que se uniram num complô para acusar Jesus ou pelo menos para deslegitimá-lo diante do povo. Hoje, por sua vez, o grupo que chega até Jesus é o grupo dos saduceus. Quem são os membros deste grupo? Em primeiro lugar, a gente tem que saber que o grupo dos saduceus compõe a mais alta classe social daquela época. E também este grupo, que é religioso, não acredita na ressurreição. Então eles negam a vida eterna. Para eles não existe céu, para eles não existe inferno. A vida é só aqui neste mundo. Morreu, acabou. E quando nós olhamos para esta realidade dos saduceus, a gente precisa também olhar para o nosso tempo e reconhecer que ainda hoje existem muitos saduceus, homens e mulheres que negam a ressurreição, que reduzem a existência humana como uma realidade limitada a este mundo. E quando eu falo de pessoas que negam a ressurreição, eu não estou falando de quem não tem fé. Eu estou falando sobretudo para nós que em todas as missas professamos: creio na ressurreição dos mortos. Mas que de vez em quando eu falo assim: eu acho que não é bem assim não, viu? Com certeza de uma outra maneira. Ou então, eu acho que o inferno não existe. Eu acho que o céu, eu acho que talvez, e fica achando muita coisa. E quando a gente acha, a gente nega a palavra de Deus, a gente nega o poder de Deus, porque diante do questionamento dos saduceus, Jesus vira para eles e fala: será que vocês não estão enganados não? Porque vocês ignoram a palavra e o poder de Deus? Irmãos, o que leva aqueles homens a se enganarem, a gente poderia dizer que são 2 motivos. O primeiro são os apegos que eles têm, porque afinal de contas a riqueza deles vem dos latifúndios, eles são possuidores de grande quantidade de terras. Então eles têm apego a isso. E se eles aceitarem que a palavra nos ensina que há uma vida eterna, então a importância desta terra,
a necessidade delas fica pouco. Porque eu sei que se eu vou ter uma vida para além dessa, eu não vou me agarrar a essa. Então eu vou ter que me desfazer, eu vou ter que viver aquilo que Deus propõe, o amor ao próximo, a ajuda aos necessitados. Agora, se eu nego a ressurreição, então eu anestesio a minha consciência e posso viver da maneira que eu quiser. Olha e veja, normalmente quem sempre vem falar eu acho que não é bem assim, sempre está querendo legitimar os seus próprios apegos. Sejam os apegos materialistas que nós temos às riquezas deste mundo, aos prazeres e a tantas coisas que a gente se agarra, como também aos nossos próprios sofrimentos, porque às vezes para aliviar a nossa dor, nós nos apegamos a falsas doutrinas, a coisas que negam a ressurreição de Jesus como um anestésico para a nossa dor. Então eu nego a ressurreição, eu nego o poder de Deus e me apego àquilo que eu acho, àquilo que tem valor para este mundo. Mas um segundo motivo também leva aqueles saduceus, como os saduceus dos dias de hoje, negar ou questionar a ressurreição, que é tratar em termos terrestres as realidades que são do céu. Veja, quando eles vão até Jesus, eles propõem um caso terreno. Um irmão casou, não teve filho, como a lei naquela época mandava. Se o irmão mais velho morrer e não deixar filho, o irmão mais novo acolhe a esposa para dar descendência para o irmão falecido. Isso mudou, mas na época era assim. Então uma mulher ela vai casar com 7 irmãos. Então eles estão com um raciocínio da terra. Quando chegar no céu, como é que vai ser essa mulher? Esposa de quem? Qual é a mentalidade deles? Que a ressurreição é uma terra melhorada. A mentalidade deles é que o céu é uma transformação daquilo que a gente vive. E não é. O céu é uma realidade superior e transformada dessa nossa existência. Porque ela se baseia sobretudo na intimidade vital com Deus. Por isso lá não haverá esposa, não haverá esposo, não haverá irmãos, não haverá pai, não haverá mãe, mas haverá uma nova maneira de ser. É a mesma vida, mas agora elevada e transformada numa nova qualidade. Não apenas uma terra melhorada, não as mesmas relações, não, tudo será novo no poder de Deus. Mas os saduceus, eles eram obstinados em querer entender as coisas do alto, com os limites da terra. E para alguém que está obstinado a entender todas as coisas a partir das coisas deste mundo, fica muito difícil acolher a ressurreição. Porque a ressurreição, ela ultrapassa toda a realidade da terra. Ela é muito maior do que tudo que o ser humano já pensou, do que todo conhecimento científico. A ressurreição, ela só é crida porque ela vem da revelação de Deus. Foi o próprio Jesus quem confirmou com sua própria ressurreição que a vida é eterna, porque o nosso Deus é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Tanto que Jesus vai falar, olha, quando Deus se manifestou a Moisés, ele não falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? E aqui vale lembrar, quando Deus falou com Moisés, os três patriarcas, já tinham morrido. Então, quando Jesus traz isso e usa para defender a ressurreição, tá vendo? Deus falou que era o Deus deles. Ou então você está dizendo que Deus é Deus dos mortos, ou então você está dizendo que aqueles que morreram não estão mortos, estão vivos. Consegue entender? A ressurreição não entra na nossa cabeça se a gente quiser uma justificativa materialista. Se a gente quiser olhar para a existência desse mundo e dizer, não, é por causa disso. Não. A ressurreição é revelação de Deus e poder de Deus. Por isso que Jesus virou para eles e falou, será que vocês não estão enganados? Porque vocês estão desprezando a palavra e o poder de Deus? Que é maior do que esse pensamento dos seis? Que é maior do que esses apegos? Que é maior do que tudo que vocês conhecem nesse mundo? O poder de Deus é maior. E é Ele quem garante a ressurreição. E quando a gente para e medita este evangelho com essas considerações que eu acabo de fazer, a primeira atitude prática para a nossa vida de fé, que eu quero convidar você a viver hoje, que eu vou me esforçar para viver, é a gente deixar que a nossa vida terrena seja iluminada pela graça do poder de Deus, pelas coisas do céu.
Porque se a gente quiser que a nossa vida terrena explique as coisas do céu, a gente vai negar a fé. Não. É Deus quem ilumina este mundo. E não é este mundo que explica Deus. Não há como nós compreendermos as coisas de Deus a partir dos conhecimentos deste mundo. A nossa fé se fundamenta na palavra e no poder de Deus. E o segundo fruto que esta palavra pode produzir no nosso coração é ter como luz da nossa existência neste mundo a certeza da ressurreição. O centro da nossa fé é a certeza da ressurreição. Tanto que São Paulo vai dizer que se a ressurreição não existisse, nossa fé seria vã, porque se a ressurreição não existe, Cristo Jesus não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, como ele pode agir em nosso favor? Então a ressurreição deve iluminar toda a nossa experiência neste mundo. Deve iluminar a nossa relação com os prazeres, com os bens, porque assim, quando a gente sabe que nós teremos uma vida muito maior e que é eterna, quando partirmos daqui, a gente não vai se apegar às coisas aqui. A gente não vai sofrer por não ter, a gente não vai sofrer para partilhar. Tudo será com esta consciência. É passageiro. Mas também a ressurreição ilumina as nossas dores. A dor da morte, ela ganha um novo sentido quando a gente sabe que quem a gente ama não terminou a sua existência, mas encontrou em Deus e no seu poder uma nova maneira de viver. Também as outras dores que atravessamos, a gente sempre vai saber é passageira, porque no poder de Deus tudo será novo. Que o Deus dos vivos derrame sobre o seu coração nesse dia a força e a luz da fé. Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Amém.